Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E hoje o assunto é a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e temos como convidados o advogado Rodrigo Jorge Moraes, que é professor de Direito Ambiental do IDPSP e professor mestre doutor da PUC de São Paulo, e Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Uma boa noite aos dois. Boa noite. E eu gostaria de começar falando sobre a questão da legislação, não é? Porque se fala muito da necessidade de mudanças que foram aprovadas, na verdade, algumas alterações de última hora em 2018 que permitiram que a Vale chegasse ao limite dessa barragem. Então, eu queria saber primeiro do senhor Carlos Bocuí, como é que o senhor vê essa questão da legislação do ponto de vista ambiental? Se ela fosse seguida, haveria segurança maior? Então, do nosso ponto de vista de gestão ambiental, para que você tenha sistemas seguros, nós temos que pensar numa avaliação de impacto ambiental caso a caso, de uma forma bastante adequada. O que nos garante que o empreendimento ele seja seguro, que ele elimine o risco, é que ele passe por um rito de licenciamento ambiental que de forma prévia possa nos permitir ver quais seriam os impactos do empreendimento uma vez instalado. No caso dessa barragem de Brumadinho, claramente você tem um exagero no sentido de lavra ambiciosa. Você começa com uma altitude de 12 metros e vai, através de uma tecnologia ineficiente, até uma altura de 80 metros de barragem. Acha que está funcionando e vai seguindo? Vai ampliando, né? Então, o sistema de licenciamento, nesse caso, não funcionou adequadamente, porque permitiu chegar a uma situação de periculosidade. Doutor Rodrigo? O que o Carlos falou é verdadeiro, mas esse empreendimento, como nós notamos aí pela imprensa e pelas informações que nos chegam, ela estava licenciada. Então, ela, em tese, não está contra a lei, né? Ela adotou as condicionantes. Agora, a questão é quais condicionantes são suficientes, né? E eu acho que a conversa, nós temos que fazer uma divisão. Atualmente, na minha opinião, a legislação ambiental ela é bastante rígida e suficiente com relação à questão de punir os responsáveis pelo caso. Então, hoje nós temos legislação suficiente para punir todos aqueles envolvidos nesse trágico acidente, um acidente inadmissível que não se pode permitir que chegue numa situação dessa. Então, a legislação hoje é possível em relação à punição. Agora, o que se tem que ser debatido é aumentar o nível de segurança, isso não há dúvida nenhuma. E além da questão do nível de segurança, o que nós temos que pensar são os protocolos de segurança, os protocolos de gerenciamento de risco. Por exemplo, nesse caso, é inadmissível ter um paredão de 87 metros, uma represa inativa desde 2015 e com um refeitório com centenas de pessoas ao pé do reservatório, né? Uma sirene que não toca, no dia seguinte toca e a população não sabe para onde vai. Então, além da questão da segurança do próprio empreendimento, o que nós temos que discutir, caminhar, né? Que parece que não aprendemos muito há 3 anos com tudo que aconteceu em Mariana, na minha modesta opinião, é que nós temos que entender e aprimorar a questão dos protocolos de segurança. Porque as informações não corriam, né? O acidente acontecia, ninguém sabia o que estava acontecendo, as pessoas não eram informadas. Então, assim, a legislação hoje para punir os responsáveis existe e é forte. Agora, a legislação brasileira em relação ao meio ambiente, ela é paradigmática para o mundo, né? Agora, nós sofremos de um problema que se diz de efetividade, né? Até hoje, moradores de Mariana ainda não têm um lar para morar. E essa é uma grande preocupação agora, se as pessoas vão receber indenização, porque além de perdas humanas, de toda essa tragédia que a gente está vendo, a questão de depois de ressarcimento. Claro que não dá para ressarcir tudo, repor as pessoas, a localidade onde elas moravam, mas tem esse caso de Mariana. Não é? E agora tem a questão trabalhista também da Vale, porque a maior parte das vítimas eram trabalhadores. Né? Claro, muito além da questão patrimonial, tem a questão pessoal, são vidas e mais vidas que foram perdidas, né? E aí na casa das centenas de pessoas que ainda estão desaparecidas. Isso é um absurdo sem precedente. Então, assim, a legislação hoje ambiental, que algumas pessoas não sabem, e eu tenho dito isso pelo Brasil afora, é que seja qual for o dano ambiental, seja qual for o ilícito ambiental, a pessoa responsável, causadora por esse dano, ela responde 3 vezes. Por 3 vezes, ela responde na seara
administrativa, ela responde na seara civil e responde na seara criminal. E é importante dizer que é muito possível, além da condenação da pessoa jurídica, também da pessoa física responsável pelo evento. Lógico, mediante a apuração de um processo justo, mas é possível a legislação hoje dar isso para nós. Agora, o problema é de aprimorar a questão de risco, gestão de risco, no meu modo de ver, porque a legislação existe. Agora, Sr. Carlos Bocuí, em relação à perda ambiental, a gente vê o desastre que foi Mariana, teve um alcance de danos ambientais muito maior, mas agora também é uma situação muito séria e muita gente questiona, inclusive, a viabilidade de se manter esse tipo de barreira de mineração da forma como está. Então, né? Eu vou voltar a insistir no instrumento do licenciamento ambiental. Quando você faz o processo de licenciamento, um dos princípios basilares é a alternativa locacional, é onde eu vou fazer e também de que tamanho eu vou fazer. Né? Então, nesse caso de Brumadinho, nós rompemos as duas coisas. A alternativa locacional é um erro crasso. Né? E a segunda questão é a dimensão do projeto. E aí vem aquela questão da atualidade. Né? Nós vivemos um momento onde há uma intensificação das atividades minerárias no sentido de você explorar muito mais intensamente as minas do que você fazia 50 anos atrás, porque a demanda internacional é muito elevada para o minério. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos um sistema de gestão que necessita de aprimoramento para fazer frente ao que eu diria um projeto de lavra ambiciosa, porque está muito além da capacidade do ambiente. E aí a consequência ambiental de um rompimento de uma barragem é enorme, chega ao ponto de não haver possibilidade de reparação, porque você invade com lama todo um ecossistema onde você tem água, tem recursos hídricos, tem biodiversidade. Além das vidas humanas sacrificadas, você tem um grande complexo de vida que é drasticamente alterado. E mesmo que você tenha muito recurso para tentar recuperar, dificilmente você vai levar aquele ecossistema ao estado original. Tem uma repercussão de longo prazo e perdas irreparáveis, é isso? Claro. Então, aí, nesse caso, você imagine, 1/3 da população de Belo Horizonte fica com o sistema de abastecimento comprometido em função do Paraopeba, do rio. Não é? E tem uma implicação, então, diretamente no abastecimento das comunidades que estão ao longo desses rios. Nós estamos falando, nesse caso, de amônia, né? Nós estamos falando de alguns metais pesados e outras substâncias tóxicas. Inclusive as pessoas comentavam o estado em que está havendo a busca aí por sobreviventes e tudo. A gente percebe a lama, a consistência dela, a forma, ela não é uma lama normal. É um rejeito. É um rejeito e isso daí tem um potencial de contaminação muito maior. Sim. Então, é essa a questão. A atividade minerária, ela usa elementos químicos para facilitar o manejo do minério. Isso faz com que as lagoas de decantação, de rejeitos, elas contenham um grande número de substâncias químicas. Agora, a gente tem um excesso de barragens aqui no Brasil, são 24 mil, não só de minério, mas 3.545 estão classificadas em categoria de risco, 5.459 com dano potencial associado, né? E se imagina que 45 barragens são consideradas vulneráveis, incluindo aí as de mineração. Então, há necessidade de uma ação urgente para evitar a repetição do que aconteceu agora. Então, agora, esse cálculo do risco, né, que essas barragens possam não ser seguras, eles foram feitos de que forma? Né? Eles levaram em consideração mudanças climáticas. Você tem um novo paradigma. A série histórica de precipitação, de pluviometria, não vale mais hoje para você fazer um cálculo de resistência de barragem. Por quê? Porque há uma imprevisibilidade climática. Então, quando você projeta uma barragem, ela é projetada de acordo com a série histórica. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz claramente que, devido à alteração climática, nós não temos mais essa certeza de quanto vai chover e pode chover de forma muito concentrada. Então, o risco por um elemento natural passa a ser muito maior. Então, eu acho que essa revisão da periculosidade dessas barragens deve ser estudada adequadamente diante de fatos novos. Né?
principalmente na questão climática. Agora, doutor Rodrigo, como é que fica a questão da responsabilidade da Vale, que está sendo questionada de várias formas, já que ela apresentou laudos de inspeções que foram feitas no final do ano passado e inspeções próprias também dela, assegurando que não havia problemas. Nesse caso, como é que se caracteriza a responsabilidade? Inclusive, o vice-presidente, agora presidente em exercício, Mourão, cogitou a possibilidade de afastar a diretoria da Vale enquanto as investigações prosseguem. Como eu disse, a responsabilidade civil da empresa, da companhia envolvida nesse acidente, ela é clara e é independente de culpa, né? Para se ter um ilícito ambiental, independe existir um dano ou não, independe passar por essa situação. Basta ter um descumprimento da legislação ou um dano como aconteceu, que não há uma excludente de culpabilidade, de ilicitude, ou seja, aconteceu, é obrigado a reparar. Esse no aspecto civil. No aspecto administrativo, o poder público vai ter que auferir, vai ter que avaliar tudo o que aconteceu, aplicar as multas, os embargos e tudo mais. No aspecto criminal, também é responsável tanto a pessoa jurídica, a empresa, como os seus administradores, seus responsáveis, mediante um procedimento de apuração. Mas a possibilidade de se punir e de se cobrar providências, isso é absolutamente tranquilo. Já com relação à sugestão do atual em exercício presidente, é uma questão mais ligada à questão societária e de direito econômico do que propriamente o ambiental, né? Então, essa é uma situação que vai ter que ser avaliada pela empresa e pelo poder público. Mas eu até brinquei hoje e falei, se fosse no Japão, talvez os diretores, os presidentes tinham pedido licença por questões éticas, né? Agora aqui, infelizmente, não é assim que a coisa acontece. Mas é uma postura e é uma ideia que há de ser bem pensada, né? Agora a legislação tem de ser revista, né? O que se tem a impressão, exatamente. Toda vez que fala em mexer a legislação, eu tenho receio que a gente retroceda. Porque havia inclusive a possibilidade de mudanças na questão da lei ambiental, da concessão de licenças, tudo isso acho que vai ser revisto agora, tem um posicionamento do atual governo em relação a qualquer liberação mais rápida, né? Nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara Federal que é um desastre para a área ambiental, porque ele fragiliza o licenciamento. A título de desburocratização, ele tira elementos fundamentais para a avaliação de impacto ambiental, né? Então, esse momento, eu acho que nós temos que pensar em alguma coisa para mineração específica nesse caso, né? E para dar mais segurança. Acho que, como você colocou muito bem, quer dizer, os protocolos de segurança, claro, eles têm que ser reforçados, mas não necessariamente nesse momento, diante até do discurso do governo, quando assumiu, de compromissos que tem com determinados setores, e eu vejo um grande conflito de interesse nisso, assim como eu vejo um grande conflito de interesse quando você contrata uma empresa para fazer a sua auditoria e você paga por isso. Essa auditoria deveria ser feita de forma independente, talvez pelo próprio governo, para que ela tivesse validade livre de conflito de interesse. Então, eu acho que esse momento é muito oportuno para discutirmos uma melhoria das condições de licenciamento ambiental, mas retrocesso jamais, porque se nós estamos numa situação dessas, imagine se mexermos na legislação que ainda nos garante. Deve ter muita coisa ainda a ser descoberta de irregularidade, de vulnerabilidade em relação à exploração. Agora, a empresa pode ser punida também no âmbito de mercado financeiro. A CVM já abriu um processo em relação a isso. Escritórios nos Estados Unidos podem começar uma ação pública e aí seria por informações enganosas fornecidas pela Vale, que não colocavam, não estipulavam o risco da operação, que levou hoje a uma queda das ações de 24%. É um outro aspecto e talvez novo nessa situação, né? É um aspecto importante de ser observado e que impacta diretamente na própria constituição da empresa e que vai ter que se responsabilizar pelo que fez, né? Então, acaba virando um círculo vicioso, né? Nós temos aí a necessidade de fazer com que ela responda por tudo isso e também tem aí as suas ações em xeque, né? É uma situação, é uma equação muito difícil, muito difícil. Agora, se me permite só rapidamente sobre o licenciamento, para que todos entendam, o licenciamento ele é exigido de toda e qualquer empresa ou empreendimento ou atividade que gera risco, né? Agora, quando se fala em alterar o licenciamento, a gente espera que não tenha nenhuma flexibilização, que não facilite negativo, né? Mas existem alguns procedimentos que precisam ser revistos, né? Tanto na questão de segurança como na questão de otimização. Rapidamente, apenas um exemplo, existem cidades que exigem licenciamento ambiental para empresa que fabrica lenço de papel
sombrinhas e salão de festa. Então, assim, aí acumula, o órgão ambiental recebe centenas e centenas e centenas de pedidos de licenciamento e acaba realmente, os órgãos já não têm toda essa capacidade para atender um Brasil desse tamanho todo que é e da complexidade que chega na mão de cada um deles. Né? Então, realmente a gente, assim, não é flexibilizar, mas alguns pontos precisam ser otimizados, talvez seja mas otimizados, me entenda, não de flexibilização, mas de racionalidade no processo. Mas eu gostaria de fazer uma pequena observação sobre essa questão. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele não dá conta hoje da demanda, porque tem pouca gente para fazer. Né? Se você pegar, por exemplo, o Estado de São Paulo, a própria CETESB, aqui, o nosso sistema paulista, em função da demanda enorme, a CETESB foi enxugada ao longo dos anos muito, né? O IBAMA também. Não é? Então, quando se fala de ter um SISNAMA, um sistema de meio ambiente eficiente, você tem que dotar esse sistema de operacionalidade, de condições operacionais, para que ele possa responder à demanda que ele tem. Um licenciamento não é uma coisa simples, muitas vezes você tem que ir a campo, você tem que checar, ele não é um instrumento burocrático. Né? Agora, eu concordo que há questões assim de baixíssimo impacto que elas podem ser revistas do ponto de vista de você agilizar. Só que se você tiver gente para analisar e também considerar que os pequenos empreendimentos na fase do antropoceno que nós estamos hoje significam uma sinergia de atividades, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Você fala, não, uma lavanderia, não podemos, são 40 mil. E o Rio Tietê está lá recebendo tudo isso. Então, depende dessa cumulatividade e dessa sinergia e das alternativas locacionais. Tem que ser por região e muito bem trabalhado esse processo. Bom, agora tem um comitê de crise, que a gente espera que esse comitê discuta os vários aspectos do que envolveu essa tragédia agora em mais uma em Minas Gerais e que possa estabelecer talvez alguns parâmetros para que evite esse tipo de situação e não só nessa, como eu falei, essa quantidade imensa de barragens em todo o país, não é? E carentes muito provavelmente de fiscalização, não é? Eu agradeço muito a participação dos dois, vamos continuar discutindo essa questão que é a perspectiva do país de não enfrentar mais uma tragédia como essa. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Luciana.